Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater os municípios gaúchos. Ao longo do mês de junho, a Ubra TV leva ao ar uma série de 20 programas que vai discutir soluções e estratégias para uma vida melhor nos municípios, especialmente aqui da região metropolitana. Hoje, nós vamos falar sobre o desafio da mobilidade urbana. O que garante um eficiente deslocamento da população de uma cidade, de modo que se possa criar relações sociais e econômicas melhores? Quais são os desafios desse segmento? Sobre esses e outros aspectos, a gente fala a partir de agora aqui na Ubra TV. E o nosso convidado para o programa de hoje, aqui nos estúdios da Ubra TV, está o especialista em transportes terrestres, doutor, professor Luiz Afonso dos Santos Sena. Ele, que é professor titular da Escola de Engenharia da URGS, foi conselheiro-presidente da AGERGS, Agência Estadual da Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, foi diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação em Porto Alegre, um currículo vasto, agora já no momento de aposentadoria, né, professor Sena, mas carregando sempre essa bagagem de conhecimento nesse setor, para mim sempre uma referência na hora de tratar de transportes. E a gente está tratando justamente aqui da circulação na região metropolitana. Como é que a gente organiza o deslocamento das pessoas que têm seus vínculos sociais, econômicos, de negócios, dentro de uma região tão vasta, né, que vai lá, sei lá, da Campo Bom até Guaíba, passa por Viamão, Alvorada, Porto Alegre? Como é que se organiza o transporte das pessoas entre esses municípios? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo, André, com os telespectadores. Então, planejar uma cidade, uma região metropolitana como Porto Alegre, ela parte... muito mais planejar uma cidade, né? Exatamente. E ela parte, pensar a mobilidade, ela parte exatamente, primeiro, da identificação desses movimentos das pessoas, né, que se deslocam para realizar seus trabalhos, cultura, lazer, saúde, etc. Identificar esses movimentos, quantas pessoas estão saindo de onde para onde, e a partir disso se prover os sistemas de transportes que melhor possibilitem esses deslocamentos. E aí a gente parte sempre da ideia de que se precisa ter um sistema de transporte público eficiente, né? E quando a gente fala do transporte público, não só apenas o transporte dentro das cidades, mas também o transporte entre as cidades que compõem a região. Professor Sena, o que é a eficiência no transporte? A gente fala, o transporte tem que ser eficiente. Ok, levar de um ponto a outro. Agora, de que maneira essa condução, né? Porque você pode estar de um ponto a outro. Pode fazer isso a pé, pode fazer de carro. No caso do transporte público, de ônibus, de metrô, outra situação. O que significa, na verdade, quando se fala de transporte, a eficiência? Bom, a ideia da eficiência a gente pode olhar sobre vários aspectos, né? Eu prefiro sempre olhar, né, pela perspectiva de que se tenha um sistema de mobilidade. E quando se fala sistema de mobilidade, é o conjunto de alternativas de transporte à disposição das pessoas para a realização desses deslocamentos. Então, o transporte público, por exemplo, o que seria a eficiência no transporte público, né? É se ter um transporte que tenha qualidade e que esta qualidade se reflita em deslocamentos com o menor tempo possível, com uma tarifa que seja adequada, e adequada, entenda-se, que caiba no bolso das pessoas e que, ao mesmo tempo, remunere adequadamente o prestador de serviços, né? E também outras formas de realizar esses deslocamentos, como, por exemplo, a bicicleta, para pegar o que a gente chama de transporte ativo, mobilidade ativa, né? Mas também o próprio automóvel, que ele faz parte da vida das cidades. O país é um país hoje que produz veículos até para exportação, né? Então, mas que tem uma harmonia nestas várias alternativas, de forma a que os tempos sejam os menores possíveis e a qualidade dessa mobilidade para todas as formas de mobilidade seja a melhor possível. Nós temos, historicamente, uma mobilidade muito centrada no automóvel, na utilização de combustíveis fósseis, né? Porque estou falando aí também do ônibus que consome o diesel. Nós passamos agora, recentemente, em Porto Alegre,
na região metropolitana como um todo, mas vou referir Porto Alegre, porque Porto Alegre ficou quase isolada dentro desse contexto, praticamente sem acesso, durante um período só havia RS 118. Esse sistema que foi pensado aqui na região metropolitana, a gente viu que ele não foi eficaz neste período. A gente não tinha alternativas que não fosse a questão rodoviária, né? Como é que ele se porta? Qual é a avaliação que o senhor faz sobre isso? Na realidade, eu estenderia isto até para a própria questão ferroviária, então a metroviária, no caso, né? A informação que se tem agora é que o Trenzul, por exemplo, só volta a funcionar na plenitude, né? No final do ano. Ou seja, então todos, de alguma forma, foram afetadas por essa catástrofe, né? Mas a ideia é de que, com esse novo posicionamento que a gente tem no mundo, né, em que as mudanças climáticas começam a mostrar para que vieram como consequência de termos ateado fogo da nossa nave espacial, que é a Terra, né? Então, a gente vai ter que rever muitas coisas. Então, por exemplo, uma delas é que nós ficamos, na realidade, ilhados. Porto Alegre ficou ilhado e outras cidades ficaram absolutamente ilhadas, vamos dizer assim, Canoas, por exemplo, né? Exatamente por quê? Porque as vias estavam em cotas abaixo do que deveriam, vamos dizer assim, observados esses níveis mais altos de cheias que se vai provavelmente, isso é um novo normal que a gente chama. É um outro paradigma. É um outro paradigma, né? Então vai ter que ser revisto isso. Mas tens razão quando tu diz que nós temos uma dependência excessiva do transporte rodoviário. Na realidade, e até eu aproveito essa oportunidade, né, André? Aqui no Brasil a gente diz assim, ó, o Brasil é um país rodoviarista. Isso é uma expressão que a gente ouve o tempo inteiro. E eu tenho feito uma correção, vamos dizer isso. Na realidade, não é que a gente seja rodoviarista, é que a gente investiu muito menos nas outras alternativas, como ferroviária, a própria hidroviária, né, do que se investiu na modalidade rodoviária. Mas o problema é que o que se investiu na modalidade rodoviária também é aquém do necessário. Na realidade, a gente é ruim em tudo, vamos dizer assim, né? Mas o grande desafio que eu acho que nós temos aqui para frente é olhar para os sistemas de mobilidade de uma forma mais holística, porque a gente sempre tem olhado de forma isolada, né? Então, todas as intervenções que se tem feito nas últimas décadas, elas olham para o ônibus, para o trem, para o automóvel, de forma isolada. E o que se precisa fazer é olhar tudo de uma forma integrada. O que está claro para nós, professor, é que a gente não pode ter um único modelo ou uma única alternativa. Exatamente. No caso, o senhor referiu ali, com muita precisão, que nesse período, nesse mês de maio, que nós enfrentamos essa dureza do deslocamento entre a região metropolitana e Porto Alegre, quem vinha lá de Guaíba por problemas na ponte, na estrada, de alagamento na entrada de Porto Alegre, só quem vinha de Viamão tinha, na verdade, de fato, Viamão, Alvorada, ali o caminho tranquilo, todo esse eixo da BR-116 com sérios problemas na entrada, Cachoeirinha, Gravataí também da mesma forma, ali em função do alagamento da Cis Brasil, mas o senhor referiu com muita qualidade a questão do metroviário. E esse transporte metroviário foi planejado lá nos anos 60, 70, o Trenzul foi inaugurado em 85, então foi planejado certamente anteriormente, mas num outro parâmetro, né? E a gente tem, sobretudo em Porto Alegre, onde ele baixa bastante, ele em área de alagamento, hoje se descobre uma área de alagamento que se imaginava projetada por diques, né? É preciso uma reforma desse sistema ou reforma do sistema de proteção, professor? Não, quanto a isso, eu acho que é interessante, né? Porque eu adicionaria nessa tua análise a questão do próprio aeroporto, né? Então, hoje a gente está discutindo muito, assim como o Trenzul, o aeroporto provavelmente também vai ficar até próximo do fim do ano aí interditado. Na realidade, tanto o aeroporto, quanto o Trenzul, quanto boa parte das vias, a própria 116 que ainda está interrompida quando chega em Porto Alegre, etc., é porque o que falhou, na realidade, foi o sistema de proteção. E o sistema de proteção falhou não foi porque ele não existia, pelo contrário, existia um sistema. E eu acrescentaria também, André, assim, lá na década de 70, a percepção de planejamento, a palavra planejamento, ela era muito presente na sociedade brasileira.
né? Então, o que acontecia? E eu costumo citar isso como exemplo, né? Foi uma combinação, o sistema de proteção contra cheias na região metropolitana de Porto Alegre é uma combinação de obras contra cheia, que era um departamento, obras e saneamento, né? E transportes. Então, 2 ministérios se juntaram e criaram um sistema de proteção em que a Freeway, na realidade, ela é um dique e, ao mesmo tempo, é uma autoestrada. E o que falhou nesse evento que a gente está vivendo aí foi exatamente que a manutenção que era para ser feita ao longo do tempo acabou não sendo feito na forma como precisava. Então, o problema não foram os diques, né? E os pequenos problemas relacionados a diques também foi falta de planejamento, de manutenção. E o planejar, e isso eu estenderia aí para a própria questão do transporte, né? A gente, quando compra, e em economia a gente chama o CAPEX, né? Quando a gente compra um equipamento, que é um ônibus ou uma composição ferroviária, etc., não é só comprar, a gente tem que ter todo um sistema de operação e manutenção que assegure que aquele equipamento vai estar funcionando ao longo da sua vida útil. Então, esse é o grande desafio que nós temos, né? Infelizmente, na vida pública brasileira, a gente está mais preocupado em inaugurar a obra do que acompanhar a obra ao longo do tempo. Depois, quando fala da saúde, todo mundo fala que é muito fácil inaugurar o posto de saúde, mas muito difícil garantir a manutenção, os equipamentos e o pessoal que precisa estar lá dentro, né? Estou levando para o transporte essa mesma situação. A gente está falando aqui sobre mobilidade. O município de Porto Alegre, ele recebe diariamente, obviamente, além de circular todos os ônibus que fazem o transporte dentro da cidade, um volume muito grande de passageiros que vêm dos municípios da região metropolitana e tem o centro de Porto Alegre quase sempre como destino, né? Os ônibus que vêm de Viamão ali passam pela Bento, alguns pela Protásio Alves, de Alvorada pela Cis Brasil, mas o destino é o centro da capital gaúcha. Um pouco do impacto dessa movimentação de passageiros, ele se diluiu ao longo do tempo com a própria inauguração do Transurb, estou referindo aqui em 1985. Mas mesmo assim, nós temos grandes terminais de ônibus metropolitanos no centro de Porto Alegre. E para a gente tratar também um pouco mais desse assunto, ver como é que a capital, agora nesse momento de reinvenção, depois dessa enchente, também vai tratar, se junta aqui ao nosso debate de forma online, o diretor da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, Pedro Bischneto, que a IPTC sempre atuou na organização e fiscalização do trânsito de Porto Alegre e tem agora esse desafio de abrir novas vias de acesso junto com outras secretarias aí à capital, depois que a enchente destruiu ruas da cidade. Presidente Bisch, seja muito bem-vindo aqui ao Multicidades. E nós estamos entrando nessa questão dos trens, do transporte metropolitano, presidente Bisch. Nesse momento, a própria prefeitura precisou reinventar seus terminais para que os passageiros pudessem seguir se deslocando. Tem algum projeto nesse momento em andamento para que a gente diminua a circulação desses ônibus metropolitanos e também dos ônibus urbanos de Porto Alegre pelo centro da cidade? Seja muito bem-vindo aqui ao Multicidades. Queria comentar o seguinte, o momento que nós estamos passando não pode ser mais dramático, né? A gente pode discutir todos os cenários futuros, mas há uma urgência que nós temos, que é de retomar as atividades da cidade, né? Porto Alegre, acho que você não comentou isso, foi isolada neste processo aí. Nós ficamos numa dependência absurda de receber todas as contribuições e conexões rodoviárias com Porto Alegre exclusivamente através do acesso nordeste, que é o acesso através da Bento Gonçalves, bifurcando 118 e RS 40. Todas as demais entradas da cidade ficaram inviabilizadas, né? A entrada da Cis Brasil, a entrada da BR-116 em Canoas, a ponte, a Castelo Branco, tudo isso acabou sendo bloqueado. No momento atual, nós estamos num processo de recuperação. Conseguimos, na Castelo Branco, retomar o corredor humanitário. Chegou a um ponto impressionante, nós chegamos a transportar ali, estamos na faixa de 90 mil veículos dia, é uma coisa impressionante. Há 2 dias, a semana passada, nós conseguimos recuperar a conexão com a Cis Brasil e com Cachoeirinha,
Então, aos poucos, a gente começa a cada uma dessas vias a entrar no nosso dia a dia, porque a tarefa agora é de reconstrução. Nós estamos num processo de retomar a vida e ligando rua a rua. Agora, essa vida, presidente, que vai ser retomada, ela vai ter o mesmo molde que a gente tinha antes da enchente, ou a prefeitura pensa, porque se cria também uma oportunidade de fazer algumas alterações nesse instante, né? E um dos problemas que a gente sempre tratou do centro de Porto Alegre é o excessivo número de coletivos que vão para a área central, contribuindo aí para algo que nesse momento a gente precisa combater, que são as mudanças climáticas através do diesel, que muito gases aí que contribuem com o efeito estufa acabam gerando. Tem uma chance de se ter alguma alteração nesse momento? Olha, André, a primeira tarefa nossa primeiro é desobstruir as vias. Tá? Nós temos cerca de 50 vias bloqueadas na cidade, que estão por problema as águas ainda não desceram, nós estamos no processo de descida das águas, o que é muito importante. A Avenida Mauá, nesse momento, continua ainda interrompida apenas para acesso local, para permitir os serviços de limpeza e reparos em prédios e instalações. Então, é evidente que esta crise demonstrou a necessidade de nós reforçarmos as nossas conexões, criarmos mais alternativas e, principalmente, descongestionarmos esses pontos de estrangulamento que nós temos no acesso à capital. Então, acho que isso, inevitavelmente, vai gerar estudos para a gente buscar mais capacidade de transporte, mais fluidez nos acessos, né? Inevitavelmente vai acontecer. Eu acho que o corredor da rodoviária, que é chamado corredor humanitário, acabou demonstrando que aquilo que é um antigo problema da cidade, o famoso X da rodoviária, que todas as vias se cruzam naquele ponto, é evidente que talvez precise ter algum mais investimento, algum tipo de conexão que possa aliviar um pouco aquela situação ali. A própria dependência que nós temos da Castelo Branco, que é muito grande, vai ter que ser talvez diminuída um pouco. Enfim, tenho certeza que vai surgir muita discussão sobre isso, André, tentar reinserir Porto Alegre na região metropolitana. Presidente Pedro Bicho Neto, tirando a crise que nós vivemos nesse momento, que é uma crise momentânea que se coloca, qual é a sua concepção, presidente Pedro Bicho Neto, sobre a questão do transporte metropolitano? Qual é o mundo ideal que o senhor veria para que nós pudéssemos manter Porto Alegre, obviamente, com o grau de influência que ela tem sobre os municípios vizinhos, melhorando também a qualidade de vida em Porto Alegre? Eu sempre reforço também que a gente tem algo em Porto Alegre, uma característica que para nós é boa, porque nos aproxima do Rio. Hoje nós estamos meio de mal com o Rio por tudo que aconteceu, com o Guaíba, mas Porto Alegre tem um centro que não é centralizado, né? É um centro que fica na região oeste, na verdade, da capital. Então eu queria assim a sua visão, sua concepção sobre o transporte. Sim. Não, eu quero dizer o seguinte, há uma grande tarefa a ser resolvida na região metropolitana e em Porto Alegre, que é a integração dos dois sistemas. Nós temos um sistema que é municipal, aqui em Porto Alegre, que é um sistema grande, que transporta mais de 600 mil passageiros dia. Temos um sistema metropolitano, que também é grande, que, nos seus momentos, transportou 350 mil passageiros. E essas empresas, elas precisam atuar de maneira integrada. É preciso que se evolua para que as linhas possam ser compartilhadas, que os equipamentos possam ser utilizados. Hoje ainda existe uma situação onde um ônibus metropolitano, por exemplo, que vem de Viamão, ele não pode pegar passageiros urbanos ao longo da Bento. Isso é um absurdo. Isso é um desperdício. Quer dizer, isso significa mais veículos para atender os mesmos passageiros. Então, a integração desses dois sistemas, ela é necessária, é uma tarefa importante. Já houve comissão na Assembleia que apontou no sentido da integração do transporte metropolitano com os municipais, não é só Porto Alegre, também nos municípios. E isso está, de uma certa maneira, evoluindo, mas é muito lenta essa evolução. Isso vai diminuir o número de veículos que chegam ao centro de Porto Alegre
Isto vai melhorar a utilização da nossa frota e isso vai acabar reduzindo o custo geral do sistema, na medida em que existe hoje uma superposição que seguramente permitiria a redução de cerca de 20% da frota. Se as empresas fossem integradas e pudessem trabalhar sintonizadamente, sincronizadamente, e um bom sistema de bilhetagem que pudesse atender a todos, de uma maneira com passagens, sistemas unificados, isso tudo tem que acontecer, isso é uma necessidade, a região metropolitana precisa disso e Porto Alegre também precisa. Professor Sena, tem concordância nesse tema? Professor? Absoluta. Por que a gente não consegue, professor Sena, o que nos trava nesse processo? O que o presidente Biche disse agora... Já ouvi do senhor no passado, quando o diretor-presidente do IPTC também. Exatamente. Eu compartilho absolutamente tudo que o Pedro acabou de dizer. E, na realidade, eu acho que aí fala... Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu vou ter que usá-la aqui, né? Que eu digo assim, é a vontade política de fazer. Quer dizer, hoje, os meios técnicos estão todos disponíveis, né? E arranjos institucionais mais eficientes do que a gente tem hoje, né? Eu vou um pouco além até, né? Eu lembro que essa questão da integração, ela é muito anterior. Isso aí vem desde o tempo, na realidade, eu diria, desde 88, quando a Constituição vai lá e diz, inclusive, que tinha que ter licitação, etc. Porto Alegre conseguiu avançar, teve uma licitação, né? Mas a região metropolitana, infelizmente, ainda não, né? Então, mas, por outro lado, eu acho que eventos como este, né? E mais uma vez eu subscrevo o que o Pedro acabou de dizer, eventos como esse só mostram como a gente tem que evoluir e, como diz o Pedro, muito rapidamente, né? Então, só que a gente vem num passo de tartaruga, né? E as pessoas, e inclusive está acontecendo, o Pedro citou agora, eu acho, André, é importante até para a discussão aqui, né? Ele citou dois números, 600 mil passageiros que Porto Alegre transporta hoje por dia, só que ele já transportou 1 milhão. Né, Pedro? E assim como o metropolitano também, 300 mil hoje, também já foi bem mais do que isso. Mas isso tem também um efeito que veio da pandemia também. Não. Começou antes da pandemia essa queda. Na realidade, o sistema de transporte... Agora eu estou ouvindo, e aproveitando também que o Pedro é uma figura que conhece muito além de transporte também, né? Eu estou bem aqui nesse programa, né? Porque eu estou com 2 homens que têm uma vasta experiência... Tanto nesta questão acadêmica aqui, o professor Sena especialmente, tanto vocês dois com uma ampla experiência no setor público. Diferentes processos, conhece bem essa máquina, conhece bem essas amarras. André, para tentar acompanhar a qualidade do apresentador. Tá bom. Vamos fazer uma rasgação de seda aqui dentro do programa. Professor Sena, por favor. Não, mas então o que eu dizia era assim, né? Nós temos então esse desafio todo de olhar para frente, né? Mas não podemos esquecer, e eu acho que um ponto importante é essa pergunta, por que a gente não conseguiu fazer algo que é tão óbvio? Né? É tão óbvio. Mas a gente já vinha perdendo passageiros bem antes, né? Por vários motivos. Né? A própria revolução tecnológica. Eu sempre cito que a minha primeira profissão foi office boy. E então carregava papel de um lado para o outro. Né? Bom, hoje não precisa mais essa figura, né? Então isso naturalmente vai diminuindo. Mas eu acho que muito desta falta de integração, por exemplo, ela em si é um motivo para que as pessoas deixem de utilizar o sistema. Porque se tu tiveres que fazer a integração, não tiver um bilhete que te permita, não tiver uma operação azeitada, que tu saia de um lugar e troque de veículo, mas que chegue facilmente. E aí as pessoas optam aí, presidente Biche, ao invés de optar pelo transporte coletivo, vão, no caso de Porto Alegre especificamente, pelo transporte de aplicativos, né? Tem a questão do custo e tem a questão também da facilidade, né? Por exemplo, Barcelona tem uma empresa que ela simplesmente controla tudo. O metrô, os ônibus, as barcas, as vans, os ônibus turísticos, quer dizer, sabe? E tudo vira um sistema único, passagens, o mesmo ponto de venda, é uma racionalização completa. Alguma coisa desse tipo é o que a gente precisa ter aqui na região metropolitana. Que a gente consiga, às vezes com um bilhete, se deslocar em toda a região. Exato. E talvez tenha possibilidade de custos também diferenciados, se for o caso. Se você quer pegar um transporte um pouco mais qualificado,
ter essa possibilidade. Tem maneiras. Sistemas modernos de bilhetagem podem permitir por extensão, por tipo de viagem, enfim. Agora, aproveitando, se me permite, Pedro e André, eu recentemente participei de uns debates aí em que está voltando no país uma ideia que eu acho que é muito perigosa, tá? O pessoal está discutindo tarifa zero. Pois eu ia deixar para a gente discutir isso no próximo bloco, mas já trouxe o tema agora, pode vir. Não, então, eu inclusive me pronunciei ali, nossa, levei pau aí bastante, mas isso é do jogo, né? Eu acho que é muito importante que a gente discuta essa questão sob uma ótica de sustentabilidade. Eu gosto da palavra sustentabilidade no sentido mais amplo. A questão ambiental é parte da sustentabilidade, mas a questão econômica e financeira também. A sustentabilidade econômica. Porque as pessoas acham o seguinte, não, se for zero está resolvido. Não está resolvido. A gente está começando um outro problema, que é da onde se tira dinheiro para bancar o custo, porque o custo é real, ele existe, né? Então, normalmente, e nos fóruns que eu estive discutindo isso, né, não foi aqui no Rio Grande do Sul, foi fora, e eu dizia lá, tinha prefeitos e tal, inclusive defendendo essa ideia. Cidades como São Paulo, isso que me assustou um pouco, São Paulo está começando a pensar em coisas desse tipo, que é o seguinte, se o dinheiro para cobrir esse custo, se não sair da tarifa ou de algum arranjo inteligente a respeito, associar outras fontes de receita, né, e colocar ali, vai sair da saúde, vai sair da educação, porque o orçamento é limitado. Né? Então, aí eu perguntei para os prefeitos, tá bom, o senhor vai fazer tarifa zero? Beleza, o senhor vai tirar da saúde? Não, da saúde eu não posso. Então é da educação? Não, da educação não pode. Aí é da habitação? Não, ou seja... Vai criar uma outra fonte. É óbvio. Então, na realidade, o que a gente precisa é ter que os custos sejam os custos reais, ter certeza que os custos são reais, né? E o segundo, se a equação não fechar e passar da capacidade de pagamento, tem que ter um aporte. E eu acho que aí a gente tem que se inspirar nos lugares que tem os benchmarks, né? Então, por exemplo, no Japão, isso desde a década de 60 está resolvido. Os trens no Japão, boa parte deles são, entre aspas, deficitários. E eu me lembro que uma vez, olhando, como é que uma empresa é deficitária durante décadas? Não é que ela faz parte de um arranjo econômico-financeiro muito mais amplo. Na realidade, as companhias de trem, elas também operam, por exemplo, no setor imobiliário. Então, tu tem o subsídio cruzado. Tu tem uma compensação de um setor ao outro. Quanto é que Porto Alegre gasta em subsídio hoje, presidente Pedro Bicho Neto? E quanto precisaria gastar caso a tarifa zero fosse adiante? Hoje, André, nós estamos na faixa dos 120 milhões de reais por ano. Então, a questão da tarifa zero é o seguinte, há uma frase que todo mundo conhece e que diz respeito um pouco do fundamento da economia. Assim, não há jantar de graça. Alguém tem que pagar a conta. O problema é o seguinte, jantar todo mundo gosta, mas pagar, claro, se tiver alguém que pague é melhor. Agora, quem paga? Essa é a questão-chave. Quer dizer, tarifa zero. Tarifa zero significa que o passageiro não paga, sim, mas ele vai pagar como cidadão nos impostos, ele vai pagar, é a prefeitura, o Estado, é a União, quem vai pagar? Esta é a discussão, né? Quanto à necessidade, os custos, tem que cobrir os custos, tem que funcionar. É uma coisa meio infantil esse negócio de tarifa zero. Que legal, né? Se tudo fosse de graça, né? As roupas fossem de graça, cinema de graça, restaurantes de graça. Que maravilha. Claro, sim, mas vai cair da onde o dinheiro? Tem uma característica da tarifa, que é a questão da modicidade, ou seja, ela tem que caber no bolso, caber no bolso da pessoa. E por isso tem que se equilibrar, tem que haver modicidade, o termo da lei. A legislação estabelece isso. A modicidade, tem que ser preços módicos, tem que ser compatíveis. Quando o senhor fala em 120 milhões ano de subsídio, obviamente eu puxo para a minha experiência recente, né, que fui secretário de Habitação em Porto Alegre, e isso dá aproximadamente 700 unidades habitacionais no modelo de habitação de interesse social. Então são escolhas que a cidade faz, como o professor Sena disse, né? Se a gente for bancar uma coisa, nós vamos ter que abrir mão de outras coisas. Sem dúvida. E eu agregaria, se permitir aí, que é o seguinte, a gente tem que cuidar também para não estigmatizar os sistemas, né? Eu acho que a gente aqui no Brasil, a discussão diz assim, pobre anda de ônibus. Não. Por que o sistema de transporte público na Europa, por exemplo, que é o grande benchmark, assim, é porque lá todos os segmentos sociais utilizam aquele sistema. No metrô, isso vale, assim, na questão da habitação, é importante que tu haja essa diversidade
Também. E eu temo que a tarifa zero e algumas ações que a gente vê Brasil afora, elas vão no sentido de estigmatizar. E também me perguntaram um dia, dizendo assim, puxa, e se o pobre tem que andar no ônibus mesmo e tem que ser zero, porque é ele que anda, etc. Eu disse, isso na África do Sul era o que acontecia antes do apartheid, né? Então tu segrega a população. E eu acho que isso é ruim em todo sentido. Tem direito, se quiser andar de carro, também. É óbvio, carro, Né? exatamente. Assim como a classe média pode andar de tem e deve, e tem alguma dos pares origens e destinos, e que o ônibus é muito melhor naturalmente. Presidente Pedro. Pois não. Não, o senhor estava mexendo, achando que queria falar, agora estava pedindo espaço aqui para nós, aqui, mas nós estamos indo para o intervalo comercial. Eu acho o seguinte, por exemplo, em Porto Alegre, o sistema como um todo, sistema de transporte coletivo, tá? Ônibus, basicamente, ele custa mais ou menos, o tamanho dele é da ordem de 750, 800 milhões ano. É isso. Precisa disso. O que faltar, se quiser botar uma tarifa fixa, como nós estamos agora, ok. Ano a ano vai aumentando um pouquinho o subsídio. É uma opção. Quer dizer, as pessoas têm que saber o que é. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando se falava em subsídio, parecia um palavrão. Hoje todo mundo diz, não, tem que pôr, claro, é necessário e tal. Todo mundo está entendendo. Quer dizer, é um grande pacto social, né, que se faz, em que passa a ser viável, passa a ser defensável, aquilo que no momento não era. O importante é que isso dê equilíbrio e funcionalidade. Tá certo. No fundo, as coisas têm que funcionar. Obrigado. Presidente Pedro Bicho Neto, obrigado por estar com a gente aqui no Multicidades. Abraço, André. Abraço, Sena. Obrigado. Diretor-presidente da IPTC, Pedro Bicho Neto. A gente vai ao intervalo comercial, em seguida a gente volta para mais um bloco, debatendo aqui no Multicidades com o professor Luiz Afonso Sena, a questão da mobilidade, um foco especial na região metropolitana. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Multicidades, hoje debatendo a mobilidade urbana. Aqui no estúdio está o engenheiro de trânsito Luiz Afonso Sena e esse é um debate sobre os desafios para tornar mais eficiente o sustentável ir e vir das pessoas na cidade. Professor, a gente não falou de um modal que talvez tenha sido o último a entrar em operação na região metropolitana, que é o hidroviário, a ligação entre Porto Alegre e Guaíba através do catamarã. Qual é a potencialidade que tem, de fato, esse modal, já que a gente viveu um período em que as águas foram tão importantes para nós agora dentro da nossa região? É um modal importante, né? Essa travessia aí entre Guaíba e Porto Alegre, ela já está sendo, é um sucesso na realidade. Pode ser ampliado para a própria zona sul de Porto Alegre, talvez um pedacinho ainda indo em direção ali à arena do Grêmio. Mas tem que ter a sustentabilidade econômica. Agora tem que ter, exatamente, tem que ter a sustentabilidade econômica, que eu acho que é o grande desafio, né, de todos os modais. Mas eu acho que, de novo, eu insisto, a gente precisa ter um equilíbrio e ter todos esses modais disponíveis, né? A própria bicicleta por exemplo, Porto Alegre tem um plano, aí eu me orgulho de ter sido o autor aí na gestão da IPTC, do plano diretor cicloviário, por exemplo. É uma coisa importante, ainda a gente usa muito pouco também aqui na região metropolitana a bicicleta, mais seria dentro das próprias cidades, né? Mas assim também, eu diria que além disso, nós temos que ter calçadas boas para andar a pé também. A acessibilidade nas cidades começa pela calçada, né? Exatamente. Então, calçadas que permitam que as pessoas caminhem com tranquilidade, né? Senão pode ter buraco e tal, etc. A acessibilidade, inclusive, para as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, etc. Então, esse eu acho que é um desafio que a gente tem pela frente. Eu acho que houve já um bom avanço, mas sempre a coisa cai também, como estamos falando, na questão da sustentabilidade econômico-financeira. E eu lembro que quando a gente fez o plano diretor, e eu tenho usado isso talvez como um grande referencial. Cicloviário, né? Porque ali ele foi imaginado também formas de financiar a construção e a manutenção de ciclovias.
É muito mais barato do que fazer vias, obviamente, mas tem um custo. Então tem o custo de ter ciclovias que sejam segregadas do tráfego, etc. E a gente conseguiu algo, eu me lembro, que eu acho que pode ser inspirador. Tipo, não fui eu que fiz isso, foi todo um conjunto. A Câmara teve um papel muito importante naquele momento, né? Que foi o seguinte, as contrapartidas ambientais, então cada empreendimento na cidade, né, cada edifício, cada shopping, etc., ele tem que compensar o fato de estar gerando, ser um polo ali de atividades, vai gerar mobilidade, Trânsito, etc., e assim por diante. Então ele tem que compensar ambientalmente. E a gente conseguiu convencer o pessoal da área do meio ambiente de que não é só plantar árvore. E que, por exemplo, se tu conseguir fazer uma rede de ciclovias em que as pessoas deixem de andar de automóvel, por exemplo, e se deslocarem na bicicleta, isso eu tenho um ganho ambiental fantástico. Então a ideia é que os recursos da compensação ambiental podem, e isso Porto Alegre tem isso, está isso consagrado na lei, né? Pode investir. Então, isso é uma coisa muito interessante. E é esse tipo de arranjos que eu acho que a gente vai ter que avançar para conseguir, por exemplo, bancar. Hoje a gente começa a discutir a substituição de ônibus, né? Que andam a diesel por ônibus elétricos, por exemplo. A gente só tem que lembrar que o ônibus elétrico custa quase 3 ou 4 vezes o preço de um ônibus comum. Se a gente já tem problemas com tarifa e... Mas esse custo vai baixando também com o tempo, não? Mas vai continuar mais alto, provavelmente, pelo menos nas próximas décadas. Não é uma coisa imediata. Mas eu pego aí o exemplo do automóvel, né? Hoje a gente já tem automóvel elétrico um pouquinho mais caro do que modelos... Mas ainda de uma fração muito pequena. Mas o que eu digo só é o seguinte, a gente tem que partir do princípio, e esse é o desafio dos tomadores de decisão público, né? O prefeito, o governador e o governo federal, que é como é que a gente faz essa compatibilização. Por isso que eu tenho que pensar muito, né? Não é só substituir o ônibus, tem que pensar muito o que fica por trás, porque às vezes não aparece, que é como é que a gente faz isso de que não vai ser alguma coisa que, tá bom, eu melhorei um pouquinho aqui, mas vou criar um desequilíbrio tão grande logo ali na frente. Esse é o desafio, né? O que me parece... O primeiro lugar do mundo que eu visitei foi Amsterdã, onde a bicicleta é muito presente. E as pessoas vão de bicicleta até uma estação de trem. Em Copenhague é a mesma coisa. Há um estacionamento gigantesco na frente da estação central de Copenhague. E as pessoas fazem o quê? As pessoas pegam o trem, vão até lá e de lá saem de bicicleta até o seu trabalho em Copenhague. A gente não conseguiu trazer esse modelo para cá. Nós não temos lá na Praça Revolução Farroupilha, ali na frente do Transurb, um grande estacionamento de bicicleta, né? A gente vai caminhar para isso ainda, professor? Eu acho que essas coisas tem que ir plantando, porque é uma questão cultural, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que a Europa como um todo, isso que tu falaste de Amsterdã, tu vai na Alemanha, é assim que funciona, inclusive para viagens de longa distância, né? E tu tem sistemas de integração. Então, que é o que a gente não tem aqui. Então, a gente não consegue fazer nem integração tarifária, que dirá uma integração operacional. Mas a ideia é que aconteça isso. A bicicleta com transporte público, seja ele metroviário, o ônibus... O ideal seria o trabalhador que sai aqui de Sapucaia e vai para Porto Alegre, chega lá, pega a sua bicicleta e vai até, sei lá, a Cidade Baixa, até o Bonfim, onde trabalha. Só que a bicicleta dele tem que estar lá e a bicicleta tem que estar esperando ele na noite seguinte. E segura. De segurança. E de forma segura, que é o que acontece na Europa, né? Mas eu diria que a gente ainda vai demorar um tempinho para chegar nisso, porque isso exige uma maturidade. E aqui tu falasse muito a questão do automóvel, a gente é muito bombardeado com a ideia de que o automóvel é um status social, então as pessoas querem automóvel. O brasileiro quer um automóvel. E eu acho que às vezes a gente tem errado, inclusive o administrador público, eu lembro que quando fui secretário de Transportes, presidente da IPTC, né, uma vez eu indo trabalhar, indo para a IPTC, tinha um anúncio atrás do ônibus dizendo o seguinte, olha, com o dinheiro da sua passagem você pode comprar uma moto. Aí, obviamente, que eu fui lá, né, chamei a atenção do pessoal, isso não pode acontecer, tu está incentivando que as pessoas andem de moto ao invés de andar de transporte público. O próprio transporte público fazendo isso. Então, acho que esse são os desafios que a gente tem pela frente, né? E aproveitando, voltando a falar um pouquinho também dessa questão da tragédia que a gente está vivendo, eu acho que ela pode ser uma grande oportunidade, na realidade, tirando todo esse lado negativo que a gente tem, de realmente repensar. Mas eu temo que eu acho que a gente ainda talvez não vai ser
dar aquele passo que a gente precisaria dar, no sentido de realmente agora, puxa, vamos mudar a nossa forma de olhar para essas questões de mobilidade, né? E temo que a gente repita alguns erros antigos. Bom, deixa eu tratar uma questão aqui. A gente falou sobre a questão do transporte metroviário. Tem alguns municípios, todo esse eixo aqui da 116 é coberto. Nós falamos de Guaíba, que tem o hidroviário como alternativa ao rodoviário, mas tem municípios da região metropolitana que não têm outro acesso a Porto Alegre que não seja o rodoviário. Claro, poder ir de bicicleta, sem problema, mas aí as distâncias, tem que ter um fôlego também. É. Gravataí, Cachoeirinha são distantes, né? A gente está tratando da mobilidade urbana e a gente vai falar agora com Alvorada, o município de Alvorada. Quem está conversando conosco é o secretário de Infraestrutura do município de Alvorada, que está, nesse momento, já em linha conosco. O secretário de Alvorada, que está na linha, que é o secretário Rogério Negreiro. Secretário, obrigado por estar conosco aqui de Obras e Infraestrutura. O secretário Rogério Negreiro está conosco aqui. Secretário, como é que a Alvorada pensa esta questão da mobilidade dentro desta dependência que há também entre Alvorada e o município de Porto Alegre, não só na questão do próprio deslocamento dentro dos bairros da Alvorada, mas desta vinculação com a região metropolitana? Muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Nós tratamos a questão de mobilidade já há alguns anos, tanto que nosso projeto de mobilidade contempla, por exemplo, a Estrada Caminho do Meio, onde eu escutei vocês conversando sobre a questão de ciclovia. O projeto da Caminho do Meio, ela contempla, por exemplo, uma ciclovia, paradas inteligentes com horário, justamente para ampliar a questão do transporte coletivo. Mas hoje a gente está com uma grande dificuldade, que é o transporte individual, no transporte do Uber, né? No transporte, as pessoas estão preferindo a questão por questões financeiras, porque baixou tanto o valor, e a questão do coletivo começou a ficar mais caro, porque sempre se teve o diesel como subsidiado, uma maneira de fazer com que o transporte coletivo fosse mais fomentado. Hoje nós estamos com um problema dentro da cidade de Alvorada, que nós não temos o transporte coletivo interno. Nós temos dificuldade com as empresas, já tivemos licitações, estamos preparando o plano de mobilidade da cidade e a dificuldade das empresas hoje de contratar uma empresa para que se faça o transporte coletivo. Porque a ligação, por exemplo, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, hoje a gente tem o trânsito metropolitano, mas o número de passageiros hoje, se tu for calcular a tarifa, ela se torna tão alta que se torna inviável. Daí ninguém quer mais usar o transporte coletivo. A gente também está num trabalho na Frederico Dil, que é a duplicação, esses dois projetos, tanto do Caminho do Meio e Frederico Dil, fomentando, né, junto com a Metroplan, governo do Estado, fomentando a mobilidade urbana, para incentivar a ciclovia, o pessoal se deslocar mais com transporte de bicicleta, né? E hoje a gente já tem o patinete elétrico, o próprio ônibus, né? Então, está se pensando nesse sentido. Só que, como estão falando aí, a cultura ainda é da população... Do carro. Não é a cultura do transporte coletivo. Essa é uma dificuldade hoje de ter que mudar a mentalidade da comunidade, de se usar mais o transporte coletivo. Secretário Rogério, algo que nos chamou muita atenção agora, nesse período, em que a gente teve o deslocamento de Porto Alegre bloqueado, né, em razão das enchentes, é a entrada de Alvorada pela RE-118. Né? O município sofre muito ali naquela região. Os grandes congestionamentos que a gente viveu na 118 diziam respeito justamente às dificuldades naquele acesso ali, e me parece que esta é uma obra ali de alças de acesso mais do que urgente, porque o impacto se dá dentro da cidade de Alvorada. E o senhor tratou também de um outro tema que é muito importante, que é essa questão da Estrada do Caminho do Meio, que une Porto Alegre, Alvorada e Viamão, onde se tem congestionamentos gigantescos ali no final do dia. Mas para essas estradas também serem melhores, a gente precisa de um melhor transporte coletivo, porque um ônibus é menos carro que circula por ali. O senhor aí, com a experiência que tem já como secretário de Obras e Infraestrutura de Alvorada, a gente está caminhando para melhorar o transporte coletivo
ou as pessoas desistiram já de fato do transporte coletivo, foram para o aplicativo e a gente vai seguir convivendo aí com problemas nesse setor? Primeiramente a questão da Getúlio Vargas e a RS 118. A 118 ela foi duplicada até a divisa ali com Gravataí, na Freeway, e de lá para cá, Alvorada e Viamão são os dois últimos PIB do estado, né, dos 497 municípios, e a grande discussão é que se queria implantar o pedágio justamente no trecho das cidades mais pobres do município. E essa é a briga com o governo do estado, entende? Porque para lá foi subsidiado, e agora aqui no nosso trecho para duplicação, e essa é a discussão. E é o trecho que é mais movimentado, porque para quem vai para o litoral norte, que vai pegar as praias aqui para o lado de Cidreira, Pinhal, tudo aqui que vai pegar 040, vai tudo pela 118, passa por dentro de Alvorada. E agora, ainda mais com essa função das chuvas, das cheias, que trancou o acesso da cidade, demonstrou muito mais agora a dependência da Avenida Getúlio Vargas. A nossa Avenida Getúlio Vargas ela foi destruída, porque todo o trânsito, não só de veículo leve, mas trânsito também de veículo pesado. Então, todos os caminhões que vinham com doações, que vinham com todo o trânsito para dentro da cidade de Porto Alegre, ela teve que passar por dentro. Então, o que se quer, o que está se fazendo, que a gente está refazendo o plano de mobilidade, é para fomentar o transporte coletivo e não individual. Porque o aumento hoje também, a tranqueira que se tem hoje no caminho do meio mais, a gente viu também agora com as enchentes, porque aí tu vê um carro, ele tem um passageiro, ou só o motorista. Entende? A quantidade de pessoas, aí tu pega toda uma população de Porto Alegre que precisou passar por dentro, tu olha os carros, cada um tem uma pessoa dentro, não é aquilo que tu vê em um carro com 3, 4 passageiros. Ele se tornou individual. Então, o que tem que se fomentar, e é isso que está se fazendo em Alvorada, no projeto de mobilidade urbana, é para incentivar o transporte coletivo. Bom, secretário Rogério Negreiro, secretário de Obras e Infraestrutura de Alvorada, obrigado por estar com a gente aqui na Ubra TV, secretário. Um bom trabalho ao senhor. Obrigado e obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado. A gente ouviu a experiência de Alvorada na palavra do secretário e ele tocou num tema, professor Sena, que eu lembro de já ter conversado com o senhor algumas vezes, que é a questão do pedágio. Nós não temos em Porto Alegre um anel viário adequado para os municípios da região metropolitana. E se tivesse, talvez se pudesse discutir a questão de um pedágio, obviamente tendo transporte coletivo adequado também para atender essas pessoas, né? Qual é a sua visão aí sobre essa questão do pedágio dentro de uma mesma região? A ideia do pedágio, eu acho que tem que ter muito cuidado com ela, né? Porque ela, primeiro, não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas, né? E a ideia do pedágio, ela tem mais um conteúdo de assegurar uma manutenção adequada, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né? Então, eu acho que no perímetro urbano, eu diria, eu sou muito reticente à adoção de pedágio urbano. Um pedágio do centro de Porto Alegre. Isso, na minha percepção, absolutamente não faz sentido, tá? Para começar, onde tem o pedágio urbano, cidades no mundo que tem, como Londres, por exemplo, né? Tem um centro muito caracterizado. Para começar, o centro é no centro. O centro centralizado. O centro é no centro, não é numa península, como é o caso de Porto Alegre. E o grande polo gerador e atrator de viagens é aquele centro. E aqui, no caso, a gente é muito disperso. As atividades, e foram descentralizadas ao longo do tempo, o centro de Porto Alegre já foi centro em algum determinado momento das atividades econômicas. Mas hoje ele está muito pulverizado. Então, ele é um centro que não está no centro e que também não detém o monopólio, vamos dizer assim, das atividades econômicas da cidade. Então, eu diria que não faz muito sentido, porque teria que ter vários pedágios, e isso realmente não faz sentido, né? E no caso, por exemplo, de um anel, como é o caso da 118, que circunda boa parte das rodovias... Mas que não atende essa questão. Não faz sentido. A ideia fundamental, por exemplo, na própria Freeway, que a gente tem o pedágio ali, o pessoal fez questão de tirar a praça, que tinha uma característica de também captar o tráfego urbano local, e botou num outro local para evitar... Porque isso é um desgaste muito grande e não é para isso que o pedágio foi adotado. Então, eu diria que esta ideia da 118 ali, ela provavelmente não vai acontecer nos moldes como foi proposto inicialmente, né?
Porque a reação é muito grande, eu diria com muita razão. Porque às vezes você está taxando, na realidade, alguém, ou está cobrando de alguém para que está andando ali 3, 4 quilômetros. E não é esse o espírito. Qual é a proposta para a gente ter, qual é uma ideia para a gente poder ter menos ônibus no centro de Porto Alegre? Eu lembro que lá atrás, na gestão do prefeito Fogaça em Porto Alegre, que foi onde o senhor participou, se discutiu a questão dos portais, que era uma possibilidade, ou seja, lugares onde se faz um transbordo e as pessoas seguem num ônibus só, maior, em direção ao centro. Essa ideia acabou sendo rechaçada, porque nós temos esse costume de que não pode fazer isso. Se eu sentei em Novo Hamburgo, eu tenho que chegar no meu destino final no mesmo ponto. O caminho é criar uma conscientização para essa necessidade do transbordo, é investir mais no transporte metroviário, criando novas linhas. Qual é o caminho? Eu acho assim, o transporte metroviário ele é muito caro. Se for enterrado, por exemplo, o metrô, a gente está falando, e eu tenho dito, eu acho que é muito difícil que isso aconteça na escala que precisaria. Porque tu tem que ter uma rede de metrô, por exemplo. E isso significa, o custo a gente está falando, se for enterrado, $100 milhões por quilômetro. Ele foge da escala econômica brasileira. Tá? Então, se a gente tiver uma linha... E sem contar que se tivesse um metrô enterrado agora... Estaria dentro d'água, como está o centro de... Mas então, assim... Mas, por outro lado, a gente precisa ter essa noção de rede, né? E que eu acho que a gente pode fazer isso enquanto não se vai construir redes de metrô, que eu acho que dificilmente vai acontecer, se ter redes bem articuladas do sistema de transporte público. E bem articulada, eu resgato o que o Pedro Bicha havia comentado, né? Se tu tiver uma integração entre os sistemas metropolitano e urbano, tu não tem uma superposição. Logo, tu não tem 2 ônibus, 3 ônibus chegando, quando poderia resolver. A gente tem que ter cuidados aí, porque as pessoas dizem, poxa, eles vão querer nos amontoar dentro do ônibus. Às vezes eu já ouvi isso quando se discutia o Portais lá da cidade, né? Quanto ao fato de que o Portais da cidade foi rechaçado, passado alguns anos, né? Isso já se faz lá quase 15 anos que aconteceu aquele projeto. Eu lembro de ter ouvido o pessoal, puxa, a gente devia ter apoiado aquele projeto, inclusive do setor empresarial, que na época foi um dos principais opositores do projeto. Eu digo, bom, isso foi uma janela de oportunidade, eu só acho que nas próximas janelas de oportunidade que acontecerem, a gente não desperdice, né? Porque a gente, em algum momento, a gente tem que parar de pensar só no curto prazo. Né? E aí eu volto para falar de planejamento. A vida é feita de planejar, a gente planeja a vida da gente e tudo tem que ser feito dessa forma. Eu só queria também aproveitar, né, em cima do que o secretário de Alvorada comentou, ele tocou num ponto que eu acho que é muito interessante, né? Que é a questão do caminho do meio ali, que é um acesso, a gente viu a importância que precisaria ter. A gente também tem muitas ações na mobilidade, né, que são desarticuladas em relação ao uso do solo. Então, por exemplo, e isso ali está se mostrando mais uma vez o que aconteceu em relação à Zona Sul e a própria Zona Norte aqui de Porto Alegre. Tu começa a colocar uma série de loteamentos... Ali está adensando demais. Bom, e aí a via vai a reboque. Então, hoje o que a gente está observando, os níveis de congestionamento, etc., é porque primeiro se fez os loteamentos sem pensar... Quando houve agora uma inauguração do Minha Casa Minha Vida, em Viamão, foi ali no caminho do meio. Sim. E foram para ali mais 200, 300 famílias e tem muitos loteamentos particulares, condomínios da MRV e outras empresas ali naquele local. Então a gente precisa olhar, e aí isso aí é uma questão do caso o PDTU lá, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, que no caso do seu, cada município tem que ter o seu, mas a gente também tem que ter integrado em relação à região metropolitana e olhar que a gente tenha isso. Só que isso vale também a própria questão da água, do saneamento, vale da telecomunicação. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que a questão do caminho do meio precisa ser duplicado e tem que ter um tratamento. E com um corredor de ônibus. Pois eu ia dizer, mas ele tem que também privilegiar o transporte coletivo. Eu acho que isso é o que talvez aconteça. E talvez eu acho que agora, e quando eu digo que às vezes a gente tem que usar essas tragédias e transformar em oportunidade, eu diria que hoje é a grande oportunidade de realmente se investir ali. Inclusive parece... informações aí que a gente começa a ter, de que tem essa preocupação, os vários níveis de governo estão preocupados com isso, tem um projeto e que a gente faça esse investimento. Tem feito aqui sempre, no programa que a gente faz na Rádio Mix, uma provocação de como a nossa atitude transforma, né? E vou lhe provocar aqui também, professor Luciano, como é que a nossa atitude individual transforma e melhora o transporte
urbano, né, metropolitano. Porque eu vejo hoje, um dos entraves é que o cidadão quer sentar, pegar o transporte na porta da sua casa e ir até o local onde ele deseja. De não ir de ônibus até um lugar, pegar uma bicicleta, de ônibus até um lugar, pegar um aplicativo. Essa integração é absolutamente necessária, pelo que eu recolho do que o senhor disse. Sim, exatamente. Assim, a gente não pode proibir que as pessoas andem de carro. Eu brinco assim, se essa fosse a grande, vamos dizer assim, diretriz do país, era mais fácil fechar as fábricas de automóveis. Pronto, resolvi o problema. Mas isso é absurdo, não vai acontecer. Então, o carro... o carro é uma coisa boa, a gente anda de carro. Eu ando, tu anda, nós andamos de carro. Aliás, isso é uma das coisas que uma vez... Deixa eu contar uma pequena história da minha experiência pessoal. Eu cheguei boa parte dos donos de empresas de ônibus, né, reunidos lá num determinado lugar, numa determinada cidade aí desse país, né, e era para discutir transporte público. Aí eu fiz uma pergunta extremamente incômoda. Eu fiz lá uma apresentação na linha de provocação, né? E eu perguntei a coisa mais óbvia, assim, ó, quantos dos senhores vieram de ônibus? Qual foi a resposta? Nenhum. Melhor provocação impossível. Bom, aí nenhum foi de ônibus. E eu disse, por que vocês não vieram de ônibus? Aí todos tinham uma explicação. Se vocês não andam no que vocês vendem, por que vocês querem que as outras pessoas andem? Então, tu tem 1000 explicações de por que não viesse. Mas tu tem a opção de vir no teu carro, provavelmente uma SUV, gastando bastante combustível e tal. Então, assim, só que a gente tem que promover um sistema que seja tão bom que eu possa usá-lo e que eu me sinta confortável em utilizar. Então, este, para mim, é bem emblemático, foi uma questão bem emblemática para mim. Aliás, eu repeti essa pergunta no congresso também de bicicletas. A mesma Ninguém coisa. tinha de bicicleta. É óbvio. Né? Então, assim, e aí entra a questão do posicionamento pessoal de cada um. A gente acha que os outros têm que fazer. Eu tenho que continuar dentro do meu espaço de conforto e os outros têm que mudar. Na realidade, o grande desafio que nós temos hoje é uma mudança cultural da sociedade, mas a sociedade precisa ser incentivada. Em economia, a gente discute sempre que as pessoas se comportam conforme os incentivos que elas recebem. Então, o grande desafio dos governos é serem inteligentes para darem os incentivos para a sociedade também, ajudar a sociedade a se reinventar. Professor Luiz Afonso, muito obrigado por estar conosco aqui no Multicidades, ajudando a debater um tema tão importante quanto a mobilidade urbana. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui contigo. Gostei dessa sua provocação, viu? Eu vim de carro para cá, viu, professor? Eu também vim. E o senhor também. Eu tenho certeza disso também. Muito obrigado. Obrigado, professor. O Multicidades de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode enviar a sua sugestão ou comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 51 99588 2374. Uma boa noite para você.